Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu vou aproveitar, senhor presidente, os minutos que tem pela liderança do PR para falar um pouco sobre política e principalmente sobre o dia de ontem, da nossa votação da PEC 37, se não me engano o número, que foi rejeitada aqui nesse plenário ontem, depois de 5 horas de conversa, muitas discussões, e é onde eu tive um posicionamento diferente da maioria dos colegas e das colegas senadoras, que na realidade o maior número de votos foi favorável à PEC, mas não conseguiu atingir o número suficiente de votos para passar conforme determina o nosso regimento. E eu gostaria de chamar a atenção da Casa, porque nós vamos discutir uma reforma, ou já começamos a discutir uma reforma política, e a nossa estreia de ontem mostrou muito claramente de que os assuntos que vão vir para essa Casa, eles precisam estar um pouco alinhados. Mas como a democracia ela prevê a diferenças das opiniões, e a minha opinião ontem era bastante diferente dos demais, eu acho que nós precisamos com que nossos líderes, aqueles que têm o papel aqui na Casa de coordenar, precisam estar atentos de perceber durante as discussões que, se não conseguirmos passar com uma matéria integral como ela está sendo proposta, nas conversações é possível buscar um caminho alternativo e, se não conseguir salvar o projeto como um todo, que seja salvo aquilo que é possível. Vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. A PEC aqui discutida, ela tinha 2 itens bem claros. O primeiro dizia o seguinte: vamos tirar de 2 suplentes para 1 e não ter a presença de parentes na chapa. Nem pai, nem mãe, nem esposa, nem marido, nem irmãos, parentes afins e adotivos. Eu estou de pleno acordo com essa situação, nem 1 milímetro contrário. Na segunda parte da PEC é que veio as nossas diferenças e o meu posicionamento diferente, e que nós não soubemos explicar aqui ontem no plenário. É que, na falta por morte, na renúncia do titular, o suplente eleito na chapa, ele assumiria até a próxima eleição. A próxima eleição geral de governadores, senadores e deputados federais e estaduais, e, não sendo nesse período, na próxima eleição de prefeitos e vereadores. E aí que vem a minha discórdia, e foi aí que nós não soubemos ontem buscar um termo. Eu penso igual a população brasileira. Nós temos muitas eleições. De 2 em 2 anos, ninguém trabalha, é muito caro as eleições e é muita confusão política. Eu defendo a tese de que nós deveríamos ter eleições de 4 em 4 anos, eleição geral no país, e se isso for uma realidade, nós teremos uma diminuição dos custos das eleições ou do número de eleições. E a PEC de ontem, ela estava indo exatamente no caminho contrário, propondo mais uma eleição de suplente no meio do caminho. Ora, dependendo da situação, nós poderíamos ter uma eleição. Aqui vou dar um exemplo. Não vale para essa legislatura, mas eu vou dar meu exemplo se fosse o caso, senador Flecha. O meu mandato, como a maioria daqui, de 2/3, vai até 2018. Se lá em 2014 eu resolver ser candidato a governo do Estado do Mato Grosso, concorrer às eleições, senador Aníbal, tiver a sorte de ganhar as eleições, significa que o meu suplente vai assumir o mandato a partir do dia 1º de janeiro de 2015. E ele ficará no mandato até o dia da eleição de prefeito em 2016. Ou o suplente fica até nesse período e nós teríamos que ter uma nova eleição para um novo suplente ou um senador suplente para ele exercer o cargo
de 2 anos que está faltando de 2016 a 2018. Bom, eu acho, sinceramente, não me convenço do contrário, não consigo ser convencido do contrário. Nós estávamos ontem indo no caminho contrário daquilo que a população brasileira quer. Menos custo nas eleições, menos eleições e mais eficiência no serviço público, quer seja aqui no Senado, quer seja no Executivo. Então, deixar a minha posição clara ontem, porque nós, as lideranças aqui ontem, não tivemos a paciência, senadora Ana Lúcia, nós não tivemos a paciência, nós não tivemos o discernimento de sair aqui 5 minutos ali para o canto e tentar discutir quais eram as nossas divergências. Se nós tivéssemos feito isso, nós tínhamos vindo aqui dentro, criado uma alternativa regimental que tem, separado, feito um destaque na segunda parte dessa medida, dessa PEC, nós tínhamos votado a não presença de parentes como suplentes, teríamos diminuído para 1 suplente, porque esse era um tema que todos estavam de acordo, e teríamos talvez rejeitado a segunda parte, que tinha um grupo de senadores, que foram 17 votos contrários, que não estavam concordando com essa situação. Então, só para chamar a atenção que na reforma política que terá que ser discutida aqui no plenário, nós precisamos ter um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de bom senso e um pouco de também abrir mão de algumas coisas que nós queremos. Como disse no início da minha fala, se não dá para passar o projeto inteiro, vamos passar parte dele, que já será um avanço para a sociedade, como poderia ter sido ontem. Assim, perdemos todos nós. Mas que fique a reflexão, que fique o exemplo do que aconteceu ontem. E, para terminar meu tempo, eu só vou falar sobre esse assunto ainda em outras oportunidades, mas dizer que, passei rapidamente dizendo, eu quero eleições gerais de 4 em 4 anos, eu defendo o fim da reeleição, e se não tivermos reeleição, podemos levar mandatos para 5 anos ou até para 6 anos, mas a reeleição não deve continuar no país. E olha, senador Álvaro, eu fui governador com Vossa Excelência, eu disputei a reeleição, sei que a reeleição não é um bom caminho para o país, não é democraticamente interessante. Quem disputa a eleição no cargo tem uma imensa vantagem sobre os outros, mesmo não usando da máquina, mesmo não querendo usar, você tem à disposição todo um staff, tem toda uma situação de que quem está chegando não tem a mínima condição de fazer frente a quem está no cargo. Portanto, quero deixar aqui meu posicionamento, como disse, vou voltar a esse assunto, vou defender esse ponto de vista, nós temos que dar o fim à reeleição no país. Claro que não agora para a eleição que está chegando. Nós não precisamos fazer mudança casuística, mas nós temos que fazer mudança para frente. Tivemos um tempo com reeleição, estamos vendo que não é uma boa alternativa, é só chamar os ex-governadores e ter uma ideia com cada um deles para saber como nós devemos andar. Presidente, muito obrigado pelo tempo excedente aí, e muito obrigado.